Merida! Não! No filme de hoje, vemos Merida tendo dificuldades em falar com sua mãe que não quer se casar. Ela vai até uma floresta procurar uma bruxa, porém o feitiço acaba transformando a mãe em uma ursa. Para resolver isso, Merida deve melhorar como filha e entender a mãe. Onde está você? Saia! Saia! Pode sair! O filme começa em um dos países nórdicos. Vemos uma menininha brincando com sua mãe, que comenta que é o aniversário da filha, e em tom de brincadeira, diz que vai devorá-la. A menina vê um arco em cima da mesa e pede ao pai para deixá-la disparar uma flecha. O pai responde que ela é muito jovem para isso, e que o arco é grande demais para ela. Então, o pai tira um arco menor da roupa e entrega para a filha. A menina tenta disparar a flecha, mas erra, e ela acaba indo parar no meio da floresta. A filha desce a montanha para buscar a flecha perdida. Ela encontra a flecha fincada em uma árvore, e ao retirá-la, escuta um barulho vindo do meio do mato. A menina vê uma luz brilhante flutuando no ar. Logo em seguida, ela avista uma trilha cheia dessas luzinhas e decide seguir o caminho. Eu vi uma luz. Você viu? Sabe, há quem diga que as luzes mágicas levam você ao seu destino. De repente, um urso enorme aparece. O pai rapidamente se coloca em posição de batalha junto com sua tribo. A história avança para alguns anos no futuro, onde vemos o pai da menina treinando alguns de seus soldados. Logo após o treino, descobrimos que a menina agora tem 3 novos irmãos, que ela chama de pestinhas. A filha fica com inveja, porque os irmãos podem fazer o que quiserem e ela não. A cena muda para uma entrada onde ela está cercada por guardas. A filha desabafa, dizendo que não aguenta mais ser o centro das atenções. A cena muda para a filha acordando em um dia especial. Ela corre pelo castelo para pegar alguns alimentos e sair para cavalgar. Animada, ela deixa o castelo em direção à floresta e no caminho acerta várias flechas em alvos pendurados pelo trajeto. O tempo passa e ela chega a uma cachoeira. A menina avista um morro bem grande e decide escalá-lo para se aproximar da Cachoeira de Fogo. Com muita dedicação, ela consegue subir até a parte superior do morro e aproveita para beber um pouco de água. Logo depois, ela retorna ao castelo e prende seu cavalo no curral. A menina segue para a sala de jantar, onde todos estão reunidos à mesa, prestes a comer. A mãe a adverte para não colocar suas armas sobre a mesa, dizendo que isso não é a atitude de uma princesa. A filha retruca que não queria ser uma princesa e que foi a mãe quem a obrigou. Mas a mãe não escuta o que a menina falou. O pai está comendo tranquilamente até que seus filhos amarram uma corda em seu pé. A mãe começa uma discussão com a filha, avisando que os 3 clãs estão chegando para pedir a mão da menina em casamento e que ela deve agir como uma princesa. A filha se irrita, levanta-se da mesa e sai carregando seu arco. A mãe diz ao pai que ele deve ir atrás da menina. Merida! Meninos! No quarto da menina, vemos que ela está bem irritada por ter que casar com um pretendente. A mãe entra e tenta explicar que isso é normal e que um dia todo mundo acaba se casando. A menina continua irritada e pergunta à mãe por que ela foi escolhida para isso. A mãe não responde diretamente, mas começa a contar uma história. Ela diz que há muito tempo existiu um rei que governava uma nação inteira. Porém, quando o rei estava prestes a morrer, decidiu dividir seu reinado, distribuindo suas terras entre seus 4 filhos, tornando-os a base de uma nação feliz. No entanto, um dos filhos, tomado pela ganância, decidiu atacar os outros, desestabilizando os reinos e provocando uma guerra sem fim, cheia de ruínas. Na cena seguinte, vemos a mãe fazendo uma espécie de pintura em um quadro e resmungando sobre o fato de sua filha nunca escutá-la. O pai entra pela porta e comenta que a esposa está resmungando de novo. A mãe nega, dizendo que isso é coisa da cabeça dele. O marido sugere que, se for sobre a filha, ela pode conversar com ele. A mãe desabafa, dizendo que a filha nunca a ouve e que ela só está tentando ajudá-la a se dar bem na vida, mas a menina se recusa a ouvir. O marido, com um sorriso, fala que, se quiser, ele pode fingir ser a filha para que a esposa diga tudo o que está sentindo. A mãe aceita e começa a desabafar, dizendo que sempre deu tudo de si para a filha, mas que mesmo assim, a menina não a escuta. Ela conta que deu à filha tudo o que não teve quando era pequena, mas que ainda assim, a menina não valoriza o que fez por ela. A cena termina com a filha conversando com seu cavalo, da mesma maneira que a mãe estava conversando com o marido. No futuro, vemos que o dia do casamento chegou e que todos os clãs estão chegando de barco. Eles entram no local da cerimônia, onde a princesa está presente. As apresentações começam, e cada líder dos clãs começa a falar sobre seu filho. O primeiro líder descreve que seu filho foi valente e lutou contra 10 homens ao mesmo tempo. O segundo conta que seu filho esmagou 5 homens com apenas um braço. Só com uma mão.
ele direcionou o navio e com a outra, ele empunhou a espada e derrotou toda a esquadra invasora. Uma briga se inicia, com todos disputando para ver quem é o mais forte. Até o pai da menina entra no meio da confusão. No entanto, a rainha ordena que todos fiquem quietos, pois tinha um anúncio a fazer. A rainha propõe que todos disputem em um jogo olímpico. Vendo uma oportunidade de não se casar, a filha sugere que a competição seja de arco e flecha. Nos jogos, podemos ver que tudo está indo bem. Alguns homens estão arremessando pesos para o alto, enquanto outros fazem levantamento de terra. Os irmãos da menina estão roubando biscoitos da serva sem que ninguém perceba. Uma trombeta é tocada e os jogos oficiais começam. Todos se reúnem para a modalidade de tiro ao alvo. O pai comenta que todos parecem ser muito fracos nessa modalidade e que a filha pegou pesado com eles. O primeiro competidor tenta atirar, mas erra feio o alvo. O segundo, mais confiante, atira e acerta na borda do alvo. O menino fica desolado e começa a ter uma crise de raiva, batendo seu arco no chão e fazendo drama. O pai comenta que Cachinhos Dourados ficou nervoso por não ter acertado o alvo. O último competidor, muito lento, puxa a flecha, mas não consegue se concentrar direito. Ai, que isso? Atira, garoto! Todos ficam impressionados com o que ele fez, especialmente a filha do rei. Em um ato de rebeldia, a filha se infiltra no meio dos competidores e declara que para competirem pela sua mão, eles terão que superá-la. Ela dispara 3 flechas, e as 3 acertam exatamente o centro do alvo. A última flecha chega a cortar a flecha anterior que o menino havia atirado. Todos ficam extremamente impressionados, e a mãe fica muito envergonhada com o que a filha acaba de fazer. A mãe se levanta e vai em direção à filha, perguntando por que ela fez aquilo. Você envergonhou a mim! Eu obedeci às regras. Não sabe o que fez! É que vocês Vão não começar viram. uma guerra se isso não for reparado. A filha retruca, dizendo que tudo isso é culpa da mãe, pois ela nunca quis se casar, só queria ser ela mesma. A mãe fica extremamente nervosa e começa a xingar a filha, chamando-a de ingrata. Em um ato de frustração, a menina pega uma espada e corta o desenho que a mãe havia feito com tanto carinho para ela. Furiosa, a mãe pega o arco da filha e o atira no fogo. A menina sai do quarto chorando, enquanto a mãe, percebendo que não deveria ter feito aquilo, tenta pegar o arco, já todo queimado. A menina corre a cavalo, chorando e se perguntando por que sua mãe fez aquilo. O cavalo começa a correr muito rápido e a menina bate a cabeça em vários galhos de árvore. De repente, o cavalo para e arremessa a menina no meio de um círculo de pedras. Assustada, ela não sabe onde está, mas avista uma luz azul, a mesma que viu quando era pequena, e decide segui-la. Ela encontra uma casa velha e resolve entrar. Uma senhora a recebe e diz que tem várias coisas feitas de madeira para vender, se ela quiser comprar. A menina diz que entrou por engano, mas logo avista uma vassoura andando sozinha pela casa e pergunta se a senhora é uma bruxa. A senhora responde que é apenas uma carpinteira. É feio ficar olhando. Corvo, ele tá... E não sei fazer só isso. Lá, 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 lá. A filha do rei diz que gostaria de lançar um feitiço em sua mãe para que ela começasse a entendê-la melhor. A senhora, então, se apresenta como uma bruxa e diz que pode fazer o feitiço, mas que terá um preço. A menina entrega seu pingente mais valioso para a bruxa, que começa a preparar o feitiço. Ao terminar, a bruxa faz um bolinho para a filha do rei entregar à sua mãe. Quando a menina sai da casa e olha para trás, percebe que a casa desapareceu. De volta ao castelo, vemos a mãe entrando e conversando com a filha. A menina diz que está arrependida pelo que fez e que preparou um bolinho como forma de pedido de desculpas. A mãe fica muito contente e come um pedaço do bolinho, elogiando o sabor. Porém, logo depois, começa a se sentir tonta. A menina, preocupada, decide levar a mãe para o quarto para que ela possa descansar. Os líderes dos clãs perguntam o que aconteceu e ela responde que a mãe não está se sentindo bem e voltará em breve. Já no quarto, a mãe deita na cama, mas logo começa a querer vomitar. Ela cai da cama e a menina fica desesperada. O urso grita para a menina e, ao se ver no espelho, percebe que é, na verdade, sua mãe transformada. A filha fica com muito medo, mas decide ajudar, pois sabe que o urso é sua mãe. A menina esconde a mãe ursa, mas a mãe decide ir até o marido. O marido, com um ótimo olfato, começa a investigar o cheiro e descobre que há um urso no castelo. A mãe entra em um quarto onde encontra seus 3 filhos fazendo bagunça. Quando Merida entra, percebe que a mãe ursa colocou os 3 para arrumar a bagunça que eles estavam fazendo. Merida convence seus irmãos a ajudarem a esconder a mãe do pai, pois
Depois, se ele encontrá-la, irá eliminá-la. Começa uma operação no castelo, onde os meninos tentam ajudar a mãe a se esconder do pai, para que ele não a elimine. Todos que estavam no salão decidem ajudar o pai a procurar o urso pelo castelo. Os 3 meninos criam sombras de urso pelo castelo para ganhar tempo, conseguindo chamar a atenção do pessoal até a parte de cima do castelo e, em seguida, trancando-os lá. Merida leva sua mãe até a cozinha, mas, ainda se adaptando ao corpo de urso, a mãe tropeça em tudo o que vê pela frente, causando um caos completo na cozinha. Merida e sua mãe saem, enquanto os irmãos ficam na cozinha com o combinado de que poderiam comer o que quisessem. No entanto, eles encontram a torta que Merida havia usado para enfeitiçar a mãe. No telhado, o pessoal consegue descer usando as calças de todo mundo e chegam ao chão todos nus. A cena muda para o espiral de pedras no meio da floresta, onde Merida havia encontrado a bruxa anteriormente. Desta vez, porém, ela não faz ideia de onde estão as luzes que a guiaram até a casa da bruxa. A mãe ursa consegue farejar e leva Merida até a casa da bruxa. Merida abre a porta, mas não encontra ninguém presente. Ela diz à sua mãe que tinha certeza de que a bruxa estaria ali. Merida começa a abrir e fechar várias portas, tentando fazer com que a bruxa apareça e explique como desfazer o feitiço. Decidida, Merida entra na casa e ativa uma espécie de armadilha. A bruxa aparece em forma de uma mensagem gravada, dizendo que saiu e que voltará logo. No entanto, se for a garota ruiva, deve usar o frasco 3 para ouvir uma mensagem específica. Merida usa o frasco, e a bruxa explica que para desfazer o feitiço, o orgulho deve ser desfeito para que o perdão seja completo. Merida não entende e começa a se desesperar, jogando todas as poções no caldeirão, o que causa um enorme flash de luz, destruindo a casa da bruxa. Foi um ótimo dia. Depois disso, Merida constrói uma pequena cobertura para proteger a mãe da chuva e promete que elas tentarão resolver o problema no dia seguinte. A mãe apenas vira a cabeça e Merida fica muito triste, sabendo que tudo é culpa dela. Um flashback mostra a vida de Merida quando era pequena, sua mãe costurando um tapete enquanto Merida brinca com seu cavalinho de madeira. Um raio cai e Merida se assusta, correndo para o colo da mãe. A mãe a acalma, dizendo para não ter medo, pois sempre estará ao lado dela para protegê-la, e começa a cantar uma canção para tranquilizá-la. Já de manhã, Merida acorda e vê a mãe preparando a mesa para o café da manhã. A filha se senta e a mãe ursa começa a grunhir, indicando que não se deve colocar armas sobre a mesa durante uma refeição. A mãe começa a comer as frutas, mas Merida avisa que elas são venenosas. Assustada, a mãe cospe tudo e vai beber água, mas a filha comenta que a água está cheia de vermes. Novamente, a mãe cospe tudo e começa a passar mal por causa do que acabou de comer. Merida leva sua mãe ursa até o rio e pesca um peixe que estava nadando. Ela oferece o peixe para a mãe, mas a ursa fica com nojo de comer. Então, Merida assa o peixe e a mãe o devora sem hesitar. Após comer, a mãe pede por mais peixe, mas Merida diz que ela precisa caçar seus próprios peixes. A mãe ursa vai até o rio e começa a caçar como um verdadeiro urso. Esse amor nós podemos mostrar. Logo depois, ela sai em direção à floresta, e Merida resolve segui-la. Porém, ao tocar na mãe, ela vira um urso de verdade e quase ataca Merida com suas garras, mas consegue recuperar a consciência antes de acertá-la. Uma luz mágica aparece e a mãe ursa começa a segui-la freneticamente até bater a cabeça em uma árvore. Merida pede para a mãe ter mais cuidado e agir com mais cautela. A luz mágica leva as duas para uma antiga montanha de neve. Merida sobe em algumas ruínas, mas elas desabam, deixando a mãe desesperada, sem saber o que fazer. Merida encontra um quadro antigo que revela que a história que sua mãe contava era verdadeira e que o feitiço realmente havia acontecido. Ela lembra do pingente que a bruxa mostrou com o símbolo do governo do homem que traiu seus irmãos e os aniquilou. Nesse momento, Merida percebe que se não fizer nada, sua mãe permanecerá um urso para sempre. Mordu ataca Merida, arremessando-a contra os escombros. Com um golpe, ele rasga uma parte do vestido de Merida, deixando-a desesperada. Merida pede ajuda à mãe, que estica a pata para ajudá-la a escapar. Com um salto incrível, Merida consegue agarrar na pata da mãe e sair dos escombros, mas Mordu consegue escapar de seu covil. A mãe ursa empurra os escombros sobre Mordu, tentando ganhar tempo para que Merida fuja. As duas correm até o espiral de pedras. É nesse momento que Merida entende o que a bruxa quis dizer. Para consertar o problema, elas devem remendar a tapeçaria
que Merida rasgou com a espada. Merida então diz à mãe que elas precisam voltar para o castelo e costurar a tapeçaria. Chegando ao castelo, Merida e sua mãe avistam vários guardas armados na entrada. Merida pergunta à mãe se ela tem alguma ideia de como podem entrar, e a mãe sugere que passem por debaixo da ponte do castelo. Já dentro, Merida vê que os clãs estão prestes a se eliminar, pois ninguém conseguiu a mão da filha. Ela pergunta à mãe o que deve fazer para resolver a situação, mas a mãe não responde. Decidida, Merida age como uma verdadeira princesa e entra no meio da confusão para fazer um comunicado a todos os guerreiros presentes. Com um discurso inspirador, Merida consegue convencer todos a não brigarem. Ela admite que foi egoísta ao não querer se casar com os filhos deles, mas que cada um deve seguir o que o coração diz. Após o discurso, Merida sobe com sua mãe para o quarto, sabendo que precisam consertar a tapeçaria. Quando ele entra no quarto da filha, encontra Merida junto com o urso. Desesperado, o pai começa a atacar o urso, que é a própria mãe de Merida. Durante a luta, a mãe ursa acidentalmente acerta Merida, e o pai, após receber um golpe forte, desmaia. Merida, não! A mãe ursa, assustada, foge, mas é encurralada na saída, iniciando outro confronto. Merida entra em pânico ao perceber que pode perder sua mãe para sempre. Logo, Merida vê que seus irmãos também se transformaram em ursos. Ela pede que eles assustem a empregada e peguem a chave. Eles conseguem e entregam a chave para Merida, que destranca a porta e corre em direção à floresta com seus irmãos e seu cavalo. A mãe é encurralada no espiral de pedras, e Merida, usando suas habilidades excepcionais, consegue salvá-la antes que seja executada pelo pai. Ele atinge Merida, e a mãe ursa, em um acesso de raiva, rompe todas as cordas e o ataca com toda a sua força. Mesmo sendo mais forte, Mordu é finalmente derrotado quando a mãe, usando sua inteligência humana, o prende em uma parede de pedra e faz com que ela desabe sobre sua cabeça, esmagando-o. Com o segundo nascer do sol se aproximando, Merida percebe que o feitiço ainda não foi desfeito. Desesperada, ela joga a tapeçaria sobre a mãe ursa, mas nada acontece. Merida começa a chorar, admitindo que a culpa é toda dela, e que nunca deveria ter feito isso com a mãe. Uma cena triste se segue, com todos chorando, enquanto o sol começa a nascer. Quando a luz toca na tapeçaria, algo mágico acontece. Em meio ao desespero, Merida diz que ama sua mãe, e de repente, uma mão começa a tocar os cabelos dela. Merida vê que sua mãe voltou ao normal, mas agora está diferente, mais conectada. Todos celebram o retorno da rainha, e ela percebe que está sem roupas. O marido grita para todos respeitarem, pois aquela é sua esposa. A cena muda para o castelo, onde Merida e sua mãe estão costurando a tapeçaria. De repente, elas são avisadas de que as visitas estão partindo. Todos se reúnem no porto para se despedir. O rei percebe que seus filhos pequenos foram com os visitantes e sai de barco para buscá-los. O filme termina com Merida e sua mãe cavalgando pela floresta, enquanto a filha reflete que devemos ser corajosos para descobrir nosso destino. Mas eu sei a verdade. Nosso destino vive dentro de nós. Obrigado por assistir. Não esqueça de deixar o like e o seu comentário. Até os próximos vídeos.